Olá, meu nome é Felipe, eu vou falar hoje sobre Web API com ASP.NET. Esse é o meu RA. O que é a Web API do ASP.NET? A gente usa ela para criar um serviço de internet utilizando os protocolos HTTP. O que isso significa? Que a gente pode expor serviços de dados, ou seja, a gente pode ter um serviço publicado na web, onde a gente envia requisições, esse serviço faz o processamento e devolve alguma resposta para a gente. Ele é usado bastante em integração de sistemas, então a gente pode ter vários clientes, várias formas de acessar o mesmo serviço, por exemplo, um aplicativo, uma aplicação desktop, tudo consumindo o mesmo serviço. Então a integração é o principal foco da Web API. E como que funciona? Vamos simular então, por exemplo, um sistema de financiamento, consulta informações de um serviço de análise de crédito de uma empresa chamada ABCD, para auxiliar na decisão de liberação ou negação de crédito. O que seria isso? Então, essa empresa ABCD, ela vai consumir um serviço, uma Web API, fornecida pela empresa XPTO. Então, ela vai consumir esse serviço, a empresa XPTO vai devolver alguma informação e a empresa ABCD vai utilizar essa informação para processar, para fazer todo o seu processo. Então, funciona da seguinte forma. A ABCD envia a requisição, o Web API processa, consulta os dados da empresa XPTO, que devolve uma resposta para a empresa cliente. Um outro exemplo aqui é essa empresa X, também fornece serviços a uma empresa Y e insere registro na base de dados de sua contratante, sem ter acesso a uma interface gráfica ou ambiente interno da empresa Y, que seria exatamente a mesma coisa. A empresa X, essa daqui, insere registros nessa empresa XPTO, que seria a empresa Y no caso, através do serviço da Web API, sem necessitar conhecer o ambiente dessa empresa Y. Então, ela só conhece esse serviço e que esse serviço só fornece as funcionalidades que é interessante para essa empresa. Então, é uma forma de integrar dois ambientes de uma forma muito mais simples. E o que é o REST? A gente já ouviu falar bastante de APIs RESTful, mas entender primeiro o que significa o conceito de REST. É um modelo que consiste só na utilização de protocolos HTTP. Então, você só vai encaminhar requisições via aquele protocolo com cabeçalhos e tudo mais. O retorno desse serviço que atende o padrão REST geralmente é em JSON. Existem outros padrões como o SOAP, que retorna por padrão documento XML, que acaba sendo mais pesado. O REST é um serviço mais clean, mais simples, mais leve, então deixa o processamento um pouquinho melhor. E o RESTful que a gente fala, que é uma API RESTful, sei lá, e assim por diante, são as aplicações que atendem esse modelo REST. Então, RESTful e REST, na verdade, é quase a mesma coisa. Um atende ao REST, então. E agora vamos passar para o desenvolvimento de uma Web API no Visual Studio. Quais são as ferramentas que eu vou utilizar? Vai ser o 2015, Visual Studio 2015 Express, e eu vou usar o Chrome para fazer o teste da chamada da API. Tá? Então, vamos lá. Aqui no Visual Studio, a gente pode dar um novo projeto. Só esperar carregar. Aí aqui em novo projeto, a gente procura Web, aplicação ASP.NET. Vou dar o nome de API Teste. Esse projeto, esse nome já existe, vamos colocar um outro nome. API Teste Vídeo. Ok. Ele vai criar, ele vai perguntar se a gente quer utilizar algum template já do Visual Studio. Se a gente colocar algum desses templates, ele vai criar uma pancada de coisa pra gente. Então, vamos fazer do zero para entender o funcionamento. Vou esperar terminar de carregar isso daqui. Tá. Então, vamos escolher vazio, para não utilizar nenhum template. Add Folders and Core Reference Form. Então a gente vai utilizar as referências do que? De Web Forms, MVC, Web API. A gente vai utilizar o Web API. Ele vai adicionar algumas referências no projeto, algumas pastas, mas a gente vai ter que implementar a maioria das coisas. Só dar um OK aqui.
Só esperar terminar de carregar. Certo, ele ainda está criando aqui o status. Note que ele já está adicionando um monte de referências aqui no projeto. Agora está pronto. Então, aqui o que é que ele adicionou aqui nesse projeto aqui? Ele adicionou uma pasta controllers, uma pasta models. A ideia é praticamente igual a ideia do ASP.NET MVC. Então, a gente vai ter models, a gente vai ter controllers para controlar as chamadas. A gente tem uma pasta aqui, AppStart, onde dentro dela já tem um arquivo chamado Web API Config. Vamos abrir esse arquivo para ver o que é que ele trouxe. Então, nesse config, o que é que ele vai fazer? Ele vai, basicamente, ele vai registrar aqui uma rota padrão. Então, ele vai falar como que você vai fazer a chamada da API, por padrão. Você pode mudar esse caminho. Então, você pode fazer a chamada por API, barra o nome do controller, barra o nome do método que você vai chamar dentro da API. E também pode adicionar esse parâmetro opcional. Mas, como é default, a gente nem vai acabar utilizando isso daqui. Para começar a trabalhar, a gente não necessariamente precisa do model, a gente pode fazer só uma API que faz uma chamada simples, que é o que a gente vai fazer aqui nesse projeto. Então, vamos aqui direto para o controllers. Botão direito nele, vamos dar um add, controller. Então, a gente vai adicionar um Web API Controller vazio, para não vir com nenhuma outra implementação dentro. Dá um add. E dar um nome para o controller. Por padrão, a gente sempre coloca o nome e, por final, o controller. Então, vou colocar aqui teste controller. Então, ele vai criar uma classe que estende de controllers e vai colocar dentro dessa pasta. Só aguardar terminar de criar. Certo. Então ele criou aqui praticamente vazio, já com alguns usings aqui. Então a gente já consegue começar a trabalhar a partir daqui. Para cada chamada da Web API, a gente vai precisar de um método aqui que vai receber esse tipo de informação. Então vou colocar aqui um public http response message. Então vou devolver um objeto desse daqui e dar um nome para o método, getTest, por exemplo. Eu não vou receber nenhum parâmetro e pronto. Aí ele ainda está dando erro porque a gente ainda precisa devolver um objeto desse tipo. Então eu já vou colocar aqui para ele retornar esse objeto. Eu vou dar um return request .create response. Eu tenho alguns overloads aqui. Eu posso devolver vazio, sem nenhum parâmetro. Posso devolver o status, que é o status HTTP que ele vai devolver do método. E posso também criar a resposta de acordo com usando os generics, né? Eu posso dar uma classe e ele vai retornar um objeto dessa classe, por exemplo. Mas por enquanto a gente só vai devolver esse status code. Vamos lá, então, http status code.ok. Então vamos devolver um ok aqui quando fizerem a chamada da API. Para a gente configurar
o caminho que ele vai chamar, eu não vou utilizar esse config padrão aqui. Eu vou determinar uma rota que vai ter que ser chamado esse método através do meu navegador. Então, para isso eu coloco aqui uma annotation, routes, e dou o caminho. Então, aqui eu vou colocar qual vai ser o caminho a partir do nome do servidor, que no caso vai ser o localhost, para ser chamado esse método. Então, vai ser, eu vou colocar API barra teste. Com isso a gente já consegue fazer a chamada dessa API. Então vamos dar aqui um Ctrl F5 para executar sem o debug. Agora é só aguardar terminar de carregar. Está fazendo a compilação. Fez a compilação, abriu o navegador. Ele vai dar, se eu não me engano, forbidden, porque eu não consigo chegar aqui. Esperar ele terminar de carregar. Certo. Ele deu esse forbidden aqui porque a gente não tem nenhum endpoint apontando para esse local, nenhuma rota padrão para o localhost. Então a gente vai colocar aqui aquele caminho que eu determinei aqui no método. Então eu vou colocar localhost barra API barra teste. Aparentemente ele não trouxe nada, mas se a gente entrar aqui no ferramentas de desenvolvedor do Chrome em Network e fazer essa chamada de novo, ele na verdade ele deu certo. Ó, ele deu um status 200, que é aquele status ok que a gente determinou. Então vamos fazer um outro teste aqui. Em vez de retornar só o status, a gente pode fazer o seguinte. Vamos colocar aqui para ele retornar uma string. Vou colocar um hello world. Hello world. Eu posso fazer a resposta dessa forma, ou eu posso dar o tipo dessa classe aqui no generics. Eu posso colocar aqui string. Ele vai falar que é desnecessário. Então ele fala aqui que pode ser removido esse nome. Vamos tirar aqui só para não confundir. Beleza. Fiz isso, dou um Ctrl Shift B, ou seja, um build de novo na aplicação, para poder fazer a chamada lá na API de novo. Deixa eu terminar de compilar. Compilou, a gente volta lá no navegador e fazer a chamada de novo. Tá carregando. Certo, ele retornou aqui esse Hello World. Aqui aparece que é um XML, mas é por conta do Chrome mesmo. Vamos fazer de uma forma diferente. Em vez de retornar uma string, vamos retornar um objeto complexo. Vamos criar uma model. Então a gente vem aqui adicionar, novo a classe. Eu vou colocar o nome dessa classe de retorno. Vai criar para mim essa classe e vamos adicionar algumas propriedades. Vou colocar aqui procstring, sei lá, mensagem e mais um string status. Vou colocar aqui a primeira letra maiúscula, que é o padrão do C#. E vou retornar também uma data. Datetime data. Ok, vamos retornar um objeto desse. Vou colocar aqui também uma implementação para ele retornar uma lista. Vou colocar no método estático mesmo, só para teste. Public
list, retorno, new, obter, retorno. Então aqui eu vou fazer ele retornar uma lista desse objeto. Vou colocar um objeto do tipo lista, uma lista, aliás, do tipo retorno, que vai ser o objeto que eu vou devolver. Retornos on new list. E vou adicionar aqui uns dois objetos desses. Então vou colocar em retornos.add new retorno. E colocar aqui as propriedades. Mensagem vai ser igual a colocar o hello world. Status. Vou colocar aqui ok. E a data igual datetime.now. Eu já adicionei um, vou adicionar só mais um só para entender como vai funcionar o retorno. Vou colocar hello world, vou colocar um olá mundo. Vou colocar aqui um segundo. E vou colocar um datetime.now.add, vou colocar uma data de ontem aqui. No zoom. Beleza, então nesse método aqui eu vou retornar dois objetos do tipo retorno com essas informações. Só falta colocar aqui o retorno. Return, retornos. Beleza, pronto. Eu já posso obter essa lista aqui. Aqui no meu controller, então eu vou obter esse objeto. Eu vou colocar aqui, primeiro eu vou usar essa classe, vou apontar ela aqui dentro do meu projeto, API testvideo.models, para poder utilizar os caras que estão dentro desse namespace. E aqui eu vou criar essa lista, list retorno, retornos, igual, então a gente vai receber o retorno ponto obter retorno, ele vai retornar essa lista. Beleza. E aqui no retorno da resposta, eu posso fazer da seguinte forma. Lembra daquele generics que eu tinha colocado string? A gente pode colocar também uma lista. Então ele vai responder uma lista de retornos. E em vez de eu devolver esse hello world, eu vou devolver o meu retornos. Basicamente isso. Vou recompilar a aplicação. Vou esperar terminar de compilar. Ok. Agora vamos voltar para o navegador. Deixa eu tirar isso daqui. E vou fazer a chamada de novo desse endereço. Espera ele terminar de carregar. Ok. Aqui aparenta que ele está retornando XML, mas como eu falei, é coisa do Chrome isso daqui. Se a gente pegar esse cara e fazer a chamada, por exemplo, num Fiddler, eu vou mostrar aqui para vocês como funciona. Ele vai mostrar que o retorno disso é um objeto do tipo JSON. Só terminar de carregar o Fiddler. Não. Então vamos criar uma requisição aqui. Essa chamada aqui, pelo navegador, por padrão é GET. Aqui na API também, quando a gente não determina qual que é o método da requisição, ele vem por padrão GET. Se eu quiser fazer por POST, eu tenho que colocar uma annotation aqui falando que é POST. Mas vamos seguir com esse GET aqui. Vou colocar esse endereço e vou dar um execute. Olha aqui, ele já trouxe um retorno. Vamos ver aqui, o inspector.
Então, o que ele fez? Ele fez um GET para esse endereço, utilizando o protocolo HTTP. O único header que ele adicionou foi o user agent. O corpo da requisição não teve nada. Esse daqui é a requisição em si, o texto. E aqui é a minha resposta. Se a gente vier aqui nos headers, ele retornou aqui um status OK, que foi o que eu tinha determinado lá na Web API, status OK. E no corpo da resposta veio isso daqui, esse monte de caracteres. Isso daqui é um JSON. Vamos exibir ele mais bonitinho aqui. Então ele trouxe um JSON com dois objetos, uma lista com dois objetos, e aqui está o retorno que a gente tinha determinado. A data, o Hello World e o OK. A data de ontem, o Olá Mundo e o status segundo. Então é basicamente assim que funciona a Web API. A gente faz a requisição para o endereço e ele retorna um JSON, ou então só a resposta, ou então um texto independente. Ele faz o retorno que você programar aqui. E a partir daqui é daí para frente. Você pode fazer qualquer tipo de serviço utilizando uma Web API. Você pode fazer, por exemplo, ela conectar com o banco de dados, fazer algum processamento e devolver alguma informação. Pode fazer, isso é basicamente a base de microserviços. A gente deixa várias APIs disponíveis, em vez de a gente ter vários sistemas monolíticos que tem toda a funcionalidade dentro deles, e para cada nova implementação você tem que ou mexer no monolítico ou então criar um novo, você pode deixar vários serviços apartados, várias APIs, e os clientes só consomem essa API. Isso deixa o seu negócio muito mais volátil, muito mais flexível a enorme mudanças que tem no mundo dos negócios. É basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse projeto. Eu vou subir esse cara no GitHub, caso seja necessário. No link na descrição do vídeo eu vou colocar o link do GitHub. Só para terminar aqui, essas foram as referências que eu tive para fazer o desenvolvimento. E é isso. Muito obrigado e até mais.